Glória a Deus. Eu queria colocar para você aqui um vídeo, eu mesmo gravei lá na minha casa, da esperada chuva dessa semana. Manda mais, Senhor. Queridos, a tão famosa chuva do caju e do piqui veio, glória a Deus. Mais de 70 dias que não víamos chuva aqui na nossa cidade. Chuva é bênção de Deus, sim ou não? E chuva, água na Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo. Por isso que quando começa a cair essas primeiras gotas, essas primeiras chuvas, elas são refrescantes, elas são agradáveis. Eu mesmo fui ali para fora, deixei com que as gotas caíssem sobre o meu rosto. Eu falei, Deus, eu quero mais do Senhor. Isso é um símbolo, isso é um sinal do Senhor sobre a terra, isso é um sinal do Senhor da sua vida. Queridos, chuva e água fala da vida do Senhor, da vida do Senhor. Quantos são sedentos pela presença do Senhor? Eu posso ouvir um amém? Quantos são sedentos pelas águas do Senhor? O governo do Espírito Santo sobre a nossa vida, ele gera cura, ele gera sede, ele purifica os nossos corações. E falando sobre água, eu queria compartilhar com você algo da palavra do Senhor, um episódio da vida de Isaac, quando Isaac estava abrindo e reabrindo poços. Acompanhe comigo a leitura de Gênesis capítulo 26, no versículo 18, nós vamos nos atentar nesse capítulo, alguns versículos nesse capítulo de Gênesis 26. A Bíblia diz: Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Querido, nós temos aqui a descrição de um problema que Isaac enfrentou. E qual era o problema que Isaac enfrentou? Isaac convivia na terra dos filisteus, e como ele era um descendente de Abraão, haviam promessas de Deus sobre ele, promessas de prosperidade sobre ele. Isaac prosperou sobre aquela terra, e o Isaac se viu obrigado a retirar daquela terra. Por quê? Porque a Bíblia diz aí que os filisteus, eles invejaram as riquezas de Isaac, e uma das estratégias malignas usadas pelos filisteus para atingir Isaac e a sua família foi tapar os poços que haviam sido abertos pelo seu pai Abraão. E aqui, por causa dessa situação, Isaac se vê obrigado a ir para outro lugar por causa da necessidade de água. Queridos, a questão ali de Isaac naquele momento, a questão principal era a falta de água, era a subsistência. Sem água não tem vida. Então nós podemos ter as melhores sementes, nós podemos ter a melhor terra, nós podemos ter as melhores tecnologias, mas sem água, essas sementes, elas morrem. Então a questão ali do Isaac não era encontrar um lugar muito bonito para armar as tendas, para que as famílias elas estivessem muito bem abrigadas. A questão principal de Isaac era a necessidade de água, era a necessidade de providenciar essa necessidade básica do ser humano chamada água. E queridos, a semelhança aqui de Isaac, eu e você, nós como igreja do Senhor, nós também temos necessidade de que a vida do Senhor, de que as águas do Senhor, elas fluam do coração do Senhor para o nosso interior. O próprio Jesus, ele disse para nós que quem bebe da água que ele dá, nunca mais terá sede, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então nós temos essa necessidade também de nós estarmos preenchidos, completos, cheios das águas do Senhor. Nós podemos, queridos, ter uma igreja confortável e excelente como a que você está, um templo moderno, que usa tecnologias de ponta,
Mas, queridos, sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas e no nosso meio, nós não teremos vida. Não adianta nada dessas coisas. Isso tudo é secundário, porque o principal é a presença do Senhor governando e liderando a sua igreja. E eu queria colocar com você algumas questões centrais, alguns porquês, alguns onde nós estamos vendo a palavra de Deus sendo ouvida, sendo praticada com essa intensidade, com a intensidade de fome e de sede, onde nós estamos vendo essas águas do Espírito Santo fluindo, como a Bíblia diz sobre o poder explosivo, né? A Bíblia fala esse poder explosivo é o poder dunamis, que é o poder explosivo de sinais, de curas, de milagres, de ousadia, de intrepidez, onde essas águas estão fluindo. Me respondem no seu coração, onde nós estamos vendo o fruto do fluir dessas águas, trazendo transformação, trazendo mudanças profundas e reforma na nossa sociedade. Sabe qual é o nosso problema, queridos? Nós precisamos de vida como igreja. Nós precisamos de vida como aqueles que uma vez entregaram a sua vida para Jesus. Nós precisamos tanto continuamente beber e beber da presença do Senhor. Nós precisamos da vida do Senhor em cada atividade que eu e você desenvolvemos em nome de Jesus. Nós não podemos fazer a obra do Senhor sem o Senhor. Nós precisamos de vida, precisamos da liderança e do governo do Espírito Santo nos conduzindo nessa jornada. E essa necessidade de vida, uma vez que a vida assim ela é estimulada, que ela é despertada, que ela é trazida de volta, existe uma palavra para isso. E essa palavra nós chamamos de avivamento, de avivamento. Meu ser estremece quando eu penso nessa palavra, avivamento. Nós precisamos de avivamento na nossa geração. Existe uma promessa, existem diversas promessas de Deus de derramar do Espírito Santo do Senhor sobre nossa geração. Isaías 44, versículo 3, acompanhe comigo essa promessa de Deus. A Bíblia diz: pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre sua prole, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eu posso ouvir um amém? Como eu disse hoje aqui de manhã, irmãos, nós somos uma igreja que está liberada, dá um glória a Deus, um aleluia, glória a Deus, aleluia, como se nós estivéssemos respondendo uns aos outros, é isso, amém, é isso mesmo, assim seja. Eu vou ler mais uma vez com você essa promessa de Deus, e eu quero que ao final você salte de alegria por ela. É uma promessa de Deus e não do homem para nós, pois a Bíblia diz: pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre sua prole, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Você pode dar um glória a Deus. Queridos, Deus prometeu derramar do seu espírito sobre nós, e aqui fala com o poder de águas torrenciais. Eu sei que a chuvinha dessa semana nem passou perto disso, mas sabe, quando a chuva geralmente ela vem da serra para cá nessa força, quando você começa a ouvir aquele som de uma chuva muito forte, querido, Deus, a promessa de Deus é assim: uma chuva torrencial, uma abundante chuva que vem para nos lavar, uma abundante chuva que vem para nos purificar, uma abundante chuva que vem do céu para trazer cura e transformação para a nossa casa, uma chuva que vem do céu para transformar a nossa nação, uma chuva torrencial, abundante chuva do Senhor. Essa é a sua promessa, não é o homem, não sou eu que estou dizendo isso, é a poderosa palavra de Deus, e ninguém pode impedir o Senhor de atuar, ninguém pode impedir o braço do Senhor de manifestar a sua glória sobre a face da terra. Queridos, nessa próxima terça-feira, pela graça do Senhor, eu completo 39 anos. Parabéns para mim.
Brincadeira, não precisa puxar não. E a minha mãe, eu sempre conto histórias da minha mãe, né? Minha mãe é uma bênção, cadê ela? Levanta a mão, dona Sueni. Dona Sueni me surpreendeu com uma mensagem há umas 2 semanas atrás. Meu filho, a pergunta de milhões. Meu filho, o que você quer ganhar de presente? Eu não sou besta nem nada, né? Eu não sou besta nem nada. A Bíblia manda pedir, não é? Quem pede vai receber. Eu tenho um dos sonhos da minha vida. Eu falei para ela, mãe, eu quero uma viagem para Israel. Eu mandou pedir, né? E ela fez aquela carinha assim. Mas, queridos, eu fiquei pensando nessa pergunta essa semana. E uma das coisas, e um dos anseios do meu coração, um dos meus pedidos, que não é de hoje que eu tenho clamado ao Senhor. Não porque sou pastor dessa igreja, mas como quem aguarda, como quem espera. Queridos, eu tenho um pedido e um anseio. Eu quero viver um avivamento. Esse é o pedido no meu coração. De repente você nem precisa me presentear, mas vamos juntos gerar um avivamento. Vamos juntos clamar por uma transformação que toque as nossas casas, que toque as nossas famílias, que nos tire da mesmice, que nos tire da apatia, que nos tire da frieza espiritual. Por isso o tema que eu tenho com você nessa noite é anseio por um avivamento. Anseio por um avivamento. Nosso primeiro ponto, mediante essa história de Isaac, nosso primeiro ponto que eu tenho com você, por que nós devemos ansiar por um avivamento? Pergunta que eu tenho para você, por que devemos ansiar por um avivamento? Em primeiro lugar, para desentulhar os poços. Versículo 14 e 15 desse texto de Gênesis 26 diz, possuía tantos rebanhos e servos, né, Isaac, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejaram. Estes taparam todos os poços que o servo de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Olha o plano maligno, como eu já disse, desses filisteus, impedindo que eles convivessem juntos, né? Então a Bíblia fala, Isaac prospera, e naquela época ter um poço tinha um significado, conviver perto de um poço. Imagina, esse poço era direito de Isaac, porque seu pai Abrão havia lhe aberto esse poço, e ter um poço significava que Deus estava provendo, ter um poço significava direito de pertencer, de permanecer naquela terra. Mas veja esse plano maligno dos filisteus, para que aquelas águas não fossem acessadas, para que a vida fosse mantida. O que eles fazem? Eles vão lá e tapam completamente aqueles poços. Eles colocam obstáculos naqueles poços. Tinha água lá sim, mas haviam obstáculos. E eles não permitiram então que Isaac utilizasse daquela fonte, e a Bíblia diz que Isaac, ele então parte para outro lugar. Queridos, eu queria que nós refletíssemos sobre os poços entulhados, os nossos poços entulhados, os poços que nós mesmos permitimos, abrimos a porta para que eles não sejam acessados, e muitas vezes nós sentimos que a terra está como uma terra seca, muitas vezes nós sentimos como nada está fluindo, nada está acontecendo. Uma das razões, um dos obstáculos que eu queria citar aqui, Tiago 1:22, a Bíblia diz, Tiago 1:22, uma realidade espiritual, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Queridos, uma das razões que nós permitimos que obstáculos sejam colocados nos nossos poços, é o seguinte, é o fracasso em nós colocarmos a verdade em prática. Às vezes você, querido, ouve aqui as verdades da palavra de Deus sendo ministradas, você lê a sua Bíblia, você identifica essas verdades. Então uma coisa é você ver a verdade, acreditar na verdade, e uma outra coisa é você colocar essa verdade em prática. Então muitas vezes você vem aos cultos, você frequenta um life, uma célula, você ouve aquela verdade, mas quando você sai por aquela porta,
O desafio, a segunda-feira, o desafio de mudança, de dieta, de caminhada, as segundas-feiras, o Dia Internacional das Decisões. Da mesma forma, eu ouço verdades aqui, mas quando eu saio por aquela porta, parece que essas verdades, elas se vão. Em Oséias capítulo 6, no versículo 4, poeticamente, o profeta, ele traz muito bem o que acontece quando nós não colocamos a verdade em prática. O texto diz: o que eu posso fazer com você? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. É assim que acontece. Eu ouço aquela verdade, no meu coração eu coloco assim: eu vou dar passos para me consertar, ou para me colocar, para andar sobre essa verdade. Mas o que acontece? Esse pensamento inicial, ele logo desaparece. É um sentimento que vem, mas qualquer coisa que passa na nossa frente, esse sentimento, ele se vai. E queridos, esse é um dos mais terríveis perigos da vida cristã, esse contentamento superficial. Então talvez você sinta algo aqui no culto, e você diz: olha, eu vou tratar disso, Senhor. Eu vou crescer mais nesse tema, eu vou me aperfeiçoar mais nessa área, eu vou sair daqui e procurar uma pessoa para confessar, para me ajudar, porque quem confessa e deixa alcança misericórdia, porque quem confessa a um líder, quem procura essa via de transparência, cura do Senhor é gerada no nosso coração. Às vezes você sai determinado a fazer isso, mas você permite que nada aconteça. Você fala: não, vou deixar isso para lá, isso talvez não está fazendo muito sentido, e aí você se vai, e aquele impulso, que às vezes o Espírito Santo está ali batendo na porta do seu coração, e nada acontece. Queridos, essa é uma manifestação de fracasso, quando você não tem força suficiente para aplicar essa verdade recebida, e muitas vezes você não faz nada. Esse é um dos obstáculos, que nós permitimos colocar nos nossos poços, e assim você não consegue acessar as águas, e assim você não consegue acessar a vida. A Bíblia também fala sobre outras áreas, outros obstáculos que nós colocamos nos nossos poços. Isaías 59, versículo 2 diz: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Queridos, quais são as maldades que você tem cometido contra a presença de Deus? Quais são as maldades que têm te afastado da busca genuína pela face do Senhor? Quais são as coisas que você mesmo tem permitido? Como eu disse semana passada, a tua ruína vem de ti, ó Israel. A nossa ruína vem de nós mesmos, vem do nosso coração mau, do nosso coração corrupto, e nós mesmos permitimos que a frieza entre, que o afastamento entre da presença de Deus, porque tantas vezes nós estamos mais interessados em outras coisas do que em cultivar um relacionamento de verdade com o Espírito Santo. Querido, você precisa fazer essa pergunta: Espírito Santo, o que é que me faz esfriar? O que é que me faz me afastar da sua presença? Você precisa perguntar isso para o Senhor. Você pode fechar os seus olhos nessa hora e perguntar isso: Espírito Santo, qual é o mau caminho do meu coração? O que é que eu tenho feito contra o Senhor, que eu tenho deixado o seu amor ir embora, como uma neblina, como um pensamento que vai, que vem, que vai? Espírito Santo, que me faz esfriar, mostra-me esses obstáculos, mostra-me esses entulhos no meu coração, para que possa obstruí-los. Tem uma frase que diz, pode abrir os seus olhos, tem uma frase que diz o seguinte: nós não podemos ser cheios de Deus, até que nós estejamos vazios de nós mesmos. Você só vai ser cheio de Deus quando você estiver completamente vazio de você mesmo,
Há um chamado de Deus para mim e para você nos esvaziar. Desde o domingo passado, apesar de que não estou numa série, mas eu creio do Espírito Santo em estar colocando esse tema para nós. Eu tenho falado, sem arrependimento não há avivamento. Se nós queremos uma vida cheia, se nós queremos uma vida que transborda como rios de águas vivas, nós precisamos exercitar arrependimento. O que é arrependimento? É quando você se esvazia de você mesmo. É quando você diz: Senhor, eu não presto. Senhor, a minha justiça é falha. Eu preciso tanto da tua misericórdia na minha vida. Eu concordo, queridos, com uma frase do Billy Graham, quando ele diz sobre o que é avivamento. Então o Billy Graham, ele disse: olha, avivamento não é descer a rua com um grande tambor. E eu creio que o que acontece no avivamento muitas vezes é essa manifestação de alegria, mãos levantadas, canções, como Deus manifesta em tempos de avivamento com muitas canções, com barulho, com gritos, com choro. Mas, queridos, avivamento não é só isso, e ele continua dizendo, é subir ao Calvário com grande choro. É subir para a presença de Deus, batendo a mão no peito e dizendo: ai de mim, Senhor, ai de mim, eu preciso da tua misericórdia. Por isso eu repito para você quais são os obstáculos que você precisa pedir o Espírito Santo: tira, vê se há em mim alguma conduta que te ofende, corrija o meu caminho. E é Ele que retira, é Ele que retira esses entulhos, é Ele que vai retirar essas coisas dos seus poços. Então, queridos, nem é em tempos de avivamento, se tem uma obra que o Espírito Santo faz, é a obra de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é meu papel, eu sou apenas um comunicador das verdades do reino de Deus, mas é papel do Espírito Santo. Mas você precisa estar aberto para o ouvir do Espírito Santo nessa área. Repito, quais são as coisas que você tem permitido o seu coração se esfriar na presença de Deus? Peça ao Espírito Santo: tira de dentro de mim tudo aquilo que me impede, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que está impedindo o fluir das águas no meu coração. Por que que nós precisamos ansiar por um avivamento? Para que esses poços, eles sejam desentulhados. Em segundo lugar, por que nós precisamos ansiar por um avivamento? Para que nós possamos nos voltar para a face de Deus, para que possamos nos voltar para o Senhor. E o versículo 18 aqui de Gênesis 26 diz que Isaque reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão. Queridos, como eu disse, havia uma necessidade de água, e nós precisamos aprender com Isaque duas coisas: o que o Isaque fez e o que o Isaque não fez nessa situação. A primeira coisa, o que o Isaque não fez: o Isaque não mandou chamar pessoas para lhe ajudar. O Isaque não mandou chamar exploradores para cavar novos poços. O Isaque não teve esse comportamento. Havia uma urgência. Havia uma urgência. E qual era a necessidade? A necessidade de água. A necessidade de água. A necessidade de fazer algo urgente para que as famílias, os animais, saciassem a sua sede. Queridos, em momentos de necessidade da nossa vida, nós muitas vezes pensamos assim: eu estou precisando tanto de uma palavra, eu estou precisando tanto de um conselho, e aí em vez de forma tão rápida e urgente, buscar o Senhor, dobrar os joelhos, porque Deus está conosco em todo momento, nós vamos lá em busca da mulher do coque, de oração, né? da profeta, do profeta, em vez de nós acessarmos aquilo que já está disponível, um caminho que já está aberto. A Bíblia diz: um novo e vivo caminho aberto pelo sangue do Cordeiro. Eu e você, nós temos livre acesso. Eu não preciso de procurar alguém em tempos de necessidade para ouvir uma palavra. Essa palavra já está disponível e nós podemos acessar esse caminho. Então, o que o Isaque não fez? Ele não procurou alguém para lhe auxiliar, porque ele sabia o que ele tinha que fazer. E o que ele tinha que fazer? Ele tinha que obstruir aqueles obstáculos. Os poços já estavam abertos, já existia uma situação que exigia rapidez, que era acessar aquelas águas.
Então não era um momento para buscar novas experiências. Pastor, qual é a nova onda do momento? Para eu estar lá na crista da onda. Não, aquele momento era um momento de acessar as fontes que já estavam abertas. Diga assim comigo: acessar as fontes que já estavam abertas. Nós aprendemos com os profetas sobre uma vereda antiga, sobre um caminho antigo. O profeta Jeremias, ele diz lá em Jeremias 6,16, para nós entendermos que fontes são essas que já estão abertas, que fontes são essas que já estão à nossa disposição. A Bíblia diz: assim diz o Senhor, ponde-vos, olha o desafio de Deus, ponde-vos à margem do caminho, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Queridos, que veredas antigas são essas? Que caminhos são esses? Essas veredas são caminhos anteriormente abertos pelos nossos pais na fé. Por isso que em momentos de necessidade da nossa vida, existem poços que já estão abertos, existem caminhos que já estão abertos. Eu não preciso reinventar a roda, como eu disse, para perguntar qual é o movimento que eu preciso fazer para resolver a minha vida. Esse caminho já está aberto, e um dos caminhos Jesus aponta para ele. Ele diz: eu sou a resolução, olhem para mim. João capítulo 17, no versículo 3, Jesus, ele aponta para ele, ele diz: olha, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então Jesus está dizendo, um caminho antigo que eu e você, um poço que já está aberto, olhar para Jesus, recorrer a Jesus. E essa palavra aqui, conhecer, no original da Bíblia, é a palavra ginosco. E essa palavra ginosco, o significado mais profundo dela, que tem um significado realmente mesmo profundo, diz que é o relacionamento que o marido tem com a sua esposa, o relacionamento íntimo. Que Jesus está dizendo para nós aqui: olha, esse conhecer é conhecer profundamente, não é ouvir falar, não é falar o nome de Jesus aleatoriamente durante o dia, mas é uma jornada, é uma vivência, é conhecer o coração do nosso Senhor. A vida eterna é conhecer o Senhor, e você já pode conhecer o Senhor desde agora. Vou esperar o céu para conhecer o Senhor em toda a sua majestade. Querido, você já pode desfrutar de um banquete diário ao lado de Jesus, caminhando com Jesus diariamente. Eu pergunto para você, você está aplicando, você realmente de fato está tendo um relacionamento verdadeiro com Jesus e com a sua palavra? Como acessar, pastor, essas fontes já abertas, esse caminho, essas veredas antigas? Você acessa pela fé, através das disciplinas espirituais. Diga assim comigo: disciplinas espirituais. Queridos, muitas vezes, as pessoas, quando nós desafiamos, principalmente no discipulado, e perguntamos para ela: e aí, irmão, como é que está o seu tempo a sós com Deus? E aí algumas desculpas do tipo: eu não tenho tempo, não cabe na minha agenda, eu sou muito ocupado. Querido, existe um problema nessa fala, para alguém que de repente quer conhecer o Senhor profundamente. Querido, se nós não encontrarmos tempo na nossa jornada diária para encontrar o Senhor, você vai correr o risco de ser um crente superficial, você vai correr o risco de ser um crente seco, de ser um crente completamente inútil. E quando você perceber, você já estará alimentando o lado pecaminoso da vida, que é alimentar a nossa carne. Então, se eu de repente estou dando tantas desculpas para não ler a Bíblia, para não ter jejum, prática espiritual, para não ter oração, para congregar em um life group, para edificar uns aos outros, exortar uns aos outros, encorajar uns aos outros, se eu não estou exercitando essas disciplinas espirituais, querido, você vai se ver de frente com a corrupção da sua carne, com uma vida completamente superficial, vazia e sem a presença de Deus.
Antigamente, alguns anos atrás, talvez uns 30 ou 25 anos atrás, nas nossas Bíblias, elas vinham depois do texto ali de Apocalipse, vinha com um inário. Quem é dessa época que tinha um inário na sua Bíblia? Levanta a mão. Irmão, você é uma bênção, você é vintage, né? Você está com o Senhor muitos anos. Nessa época, nós repetíamos muito esses hinos, né? E são hinos preciosíssimos, porque a produção musical, ela estava baixa ainda, né, nessa época, e aí nós repetíamos esses hinos. Hoje não, hoje o pessoal canta uma música aqui, a gente fala, que música é essa? De onde vem, para onde vai? Porque é uma variedade muito grande. Mas, queridos, tinha um hino que tinha um refrão, o pessoal da mídia coloca para mim aí, que no refrão tinha assim, tome tempo para ser santo. Tome tempo para ser santo. Que chamada de Deus para mim e para você. Tome tempo para ser santo. Eu não gosto de falar, tipo assim, gastar tempo na presença de Deus, que eu acho que é uma palavra muito chula, assim, tipo, muito gastar, é um desperdício. Eu gosto de falar assim, invista tempo em ser santo. Invista tempo, eu ouvi esses dias isso e me marcou meu coração. Invista tempo em ler a palavra e deixar com que a palavra te leia. Leia a palavra e deixe com que a palavra te leia, te examine. Mas pastor, hoje não é dia de Santa Ceia para se examinar. Oxe, gente, tem que só um culto de Santa Ceia para vir se examinar. Tá difícil, hein? Nós precisamos permitir que a palavra todos os dias, ao lê-la, ela nos examine. Ela olhe para dentro do nosso coração e ela nos transforme. Se você for ler a história de qualquer homem ou mulher de Deus que foi usado pelo Senhor, e eu tenho uma coleção de homens e mulheres de Deus que eu me inspiro, e quando você vai encontrar os segredos desses homens e mulheres de Deus que fazem obras no Senhor, completamente fora da caixinha, que você fala assim, meu Deus, essa pessoa não é gente não, deve ser um anjo aí, que está se movendo aí sem asa nas costas. Mas você vai descobrir o segredo desses homens, eles investem muito tempo na presença de Deus, eles permitem ler a Bíblia, e deixar que a Bíblia os leia, e esse autoexame gera uma crise, essa crise gera uma oração, e essa oração gera uma transformação no seu coração. O pastor Paul Yong-cho, ao falar sobre oração, ele diz o seguinte, olha, eu creio firmemente que pode haver avivamento em qualquer lugar, desde que as pessoas se entreguem à oração. Quem aqui quer avivamento sobre a sua vida? Levanta a mão. Quem aqui quer avivamento sobre a sua casa? Levanta a mão. Quem aqui quer avivamento sobre essa cidade? Levanta a mão. Então se entregue à oração. Nós não queremos apenas ficar falando sobre o rio, pule no rio. Jesus disse, fecha a porta do seu quarto, seja intencional nesse hábito, seja intencional nessa prática. Querido, e quando nós buscamos o Senhor em oração, existe uma resposta do céu. Quando eu pedi para o Patrick trazer essa imagem, né, eu pesquisei lá no Google, pesquisei para a inteligência artificial, Senhor, eu quero um céu tão lindo, né, como respondendo a uma oração. Queridos, é isso que acontece quando você ora. O céu ele desce, a glória de Deus desce, a presença de Deus desce, você vai vivenciar promessas de Deus para a sua vida, para o seu coração. E eu queria te ler aqui, você vai ler comigo uma descrição de um avivamento que aconteceu na cidade de Northton, nos Estados Unidos, em 1735. Foi um dos heróis da fé recentes, né, do passado, Jonathan Edwards, que descreveu essa história, sobre um derramar poderoso do Espírito Santo sobre uma cidade. Como Deus faz isso? Deus faz isso quando uma pessoa como você que acabou de dizer, eu quero avivamento sobre a minha vida.
E ela junta com ela junta com ele junta com ele, e nós juntos estamos buscando de forma fervorosa. Daqui a pouco o coletivo, a igreja, as igrejas da cidade se unindo, daqui a pouco um grande reflexo. Queridos, só uma vez na minha vida, só uma única vez na minha vida, eu entrei num lugar com uma atmosfera completamente diferente do normal. Eu me lembro que eu estava na rua, e quando eu entrei dentro, foi no seminário que eu fui estudar. Quando eu entrei naquele local, eu percebi, aqui tem uma atmosfera diferente. E sabe por que aquele local tinha uma atmosfera diferente? 24 horas de oração. Muitas vezes acordei de madrugada para preencher até dormi às vezes no frio. Mas um local tão cheio da presença de Deus. Acompanhe comigo a leitura de Jonathan Edwards, o que ele disse que aconteceu nessa cidade. A obra prontamente operou uma gloriosa alteração na cidade, de forma que a cidade parecia estar cheia da presença de Deus. Nunca tinha sido tão cheia de amor ou cheia de alegria, e ao mesmo tempo de aflição. Houve admiráveis indicações da presença de Deus em cada casa. Foi um tempo de alegria para as famílias, como resultado da salvação ter chegado a elas. Os nossos cultos eram maravilhosos, a igreja estava ativa no serviço de Deus, todos estavam concentrados intensamente na adoração pública, todos estavam olhando para Jesus e não para o homem. Cada ouvinte estava ansioso para beber da palavra de Deus. Lágrimas desciam-lhe pelos olhos quando a palavra era pregada. Alguns choravam de aflição e de pesar, outros de alegria e amor, outros com compaixão pelas almas perdidas. Queridos, muitas pessoas de outras nações, quando elas olham para o Brasil, já tem um tempo de aproximadamente 25 anos no Brasil que nós estamos vivendo um mover do céu. Talvez nós não percebemos, mas as nações, quando elas olham para o Brasil, elas falam, está acontecendo algo na nossa nação. Queridos, eu vejo reflexo dessas coisas que nós lemos nessa cidade, aqui na nossa comunidade de fé. Eu vejo muita fome, eu vejo sede, eu vejo quantas vezes eu estou ali no meu momento de adoração, eu abro os olhos, raramente eu vejo mãos levantadas, eu vejo lágrimas caindo, eu vejo corações que estão focados na presença em Jesus, eles não estão interessados, eles não estão falando, eu não estou sentindo nada, pelo contrário, eles estão dizendo, pela fé eu olho para Jesus, pela fé eu vivo para Jesus, pela fé eu busco Jesus. No serviço dessa igreja eu vejo voluntários tão apaixonados que dão a sua vida de uma forma tão maravilhosa para o Senhor. Mas queridos, eu creio que há mais de Deus sobre nós não podemos nos conformar. Há mais de Deus sobre nós, eu creio que o Senhor pode derramar do seu Espírito sobre nós com mais poder, à medida que eu e você buscamos, à medida que eu e você ansiamos, à medida que eu e você clamamos. Eu creio há mais de Deus. E algo que toca a nossa cidade, algo que toca os nossos vizinhos, e algo que fecha os bares, e algo que acaba com a corrupção, e algo que destrona com todo o comunismo nessa nação, em nome de Jesus. Nós cremos, nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos despertar novamente para o Senhor. Nós precisamos de joelhos que se dobram na presença de Deus e geram crentes que não estão brincando de ser crentes, mas crentes verdadeiros que estão dobrados dizendo, ai de nós, misericórdia das nossas vidas, misericórdia do Brasil, nós queremos te conhecer, Jesus, nós queremos trazer o céu à terra, traz o céu à terra. Traz o céu à terra. Nós precisamos, porque nós devemos ansiar por um avivamento, para conhecer Jesus, para conhecer os anseios de Jesus.
para conhecer aquilo que mais o coração do Senhor anseia que eu e você estejamos fazendo ou vivendo, olhando para os perdidos, olhando com compaixão e misericórdia para o nosso lado, servindo de uma forma abnegada, em nome de Jesus. Diga assim comigo: disciplina. Pastor, essa palavra está falando tanto comigo. Disciplina. Saia daqui e faça algo. Eu e a pastora Luana, desde outubro, nós estamos fazendo academia. E é perceptível que a disciplina ela faz conosco. Nosso corpo muda, né? Eu vou lá, eu vejo muitas pessoas, nossa, hoje é o dia do ódio, é o dia de ir para a academia. Queridos, eu vou para a academia com tanta alegria, porque eu deposito todas as frustrações lá. Vai, sai, capeta, em nome de Jesus. E essa semana eu recebi uma mensagem de encorajamento de um dos personagens, né, lá da academia. E ele falou assim: eu vou, querido, só 2 vezes por semana, não me julga, não fala, pastor, tem que ser uma terceira, porque eu só tenho 2 dias por semana para ir, está muito bom. Mas tem tido resultado, e o que o personal falou: parabéns, os 2 dias que você vai de verdade, querido, e tem tido tanto resultado. Querido, dá um resultado quando os joelhos se dobram, há um resultado da disciplina, e o resultado da disciplina é o céu descendo sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Porque ansiar por um avivamento, em primeiro lugar, me ajude para quê? Para desentulhar os poços. E em segundo lugar, para nós nos voltarmos para Deus, para a face do Senhor. Em terceiro e último lugar, para nós orarmos. Eu já meio que adiantei aqui, já passei, agora eu vou voltar, depois eu volto de novo, mas está tudo bem. Gênesis 26, 19, continuando ali na história de Isaac. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Você pode dizer um glória a Deus, pastor, beber uma água? Oi, água com gás. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Queridos, após passar por aquela fase crítica, que eles precisavam reabrir poços para a manutenção da vida, agora chegou uma nova oportunidade de abrir novos poços. De abrir novos poços, isso é expansão, isso é crescimento. Mas veja o que aconteceu aqui quando eles começaram, Isaac, né, e seus servos, quando eles começaram a abrir novos poços. Então, em primeiro lugar, eles reabriram poços, né, veredas antigas, caminhos já abertos, mas aqui agora chegou a hora de abrir novos poços. Versículo 20 diz: mas os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Olha só porque eles viram, né, que descobriu água, e abriram novos poços, e olha só o que os pastores de Gerá fazem com os pastores de Isaac. Eles começam a discutir: não, essa água é nossa. Confusão. Quem é que suscita confusão quando a obra de Deus ela começa? Quem é que suscita confusão? Quem é que se opõe a uma família restaurada? Quem é que se opõe a uma igreja posicionada? Satanás. Queridos, nós não devemos esquecer que toda obra de avivamento, que toda obra de limpeza, que toda obra de posicionamento na presença de Deus, ela vai ser resistida, ela vai ser rejeitada, como esses pastores aqui começaram a discutir. Queridos, as trevas elas vão fazer de tudo para nos tirar desse caminho, mas nós devemos permanecer. E por 2 vezes abrindo poços, Isaac e seus servos foram resistidos, e aqueles homens da terra discutiram por causa daquelas águas. E que o Isaac fez? Resiliência. Falou: meu irmão, se então esse espaço aqui não é para nós, então nós vamos para um outro lugar. Está tudo bem. Corações que estão se movendo em avivamento, eles são flexíveis assim. Está tudo bem, eu vou discutir por pouca coisa. Eu vou perder a bênção por pouca coisa. Não, nós vamos prosseguir, nós vamos para uma outra terra. E a Bíblia diz, Gênesis 26, 22, que Isaac mudou-se dali
e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Queridos, olha a percepção do Isaac agora. Isaac avançou, Isaac se adaptou àquelas mudanças, entendeu que aquela resistência era talvez até um empurrão do Senhor para ir para outro lugar. Então o que ele diz? Olha, o Senhor abriu espaço para nós a partir de agora e nós vamos prosperar nessa terra. É tão interessante que é o terceiro poço, diga assim comigo, terceiro poço que ele abriu, terceiro poço que ele abriu. E o número 3 na Bíblia fala sobre ressurreição, o número 3 na Bíblia fala sobre um novo começo, fala sobre uma nova vida, e o Isaac está entendendo agora, que aquele tempo onde ele não mais foi resistido, que a partir daquele momento, Deus estava abrindo mais espaço na terra, e que eles iriam prosperar. Nesse contexto aqui, o que é essa palavra prosperar, prosperidade? É frutificação. O Isaac entendeu que aquele tempo, a partir daquele tempo, seria um tempo para frutificar. Um dos significados também para prosperidade que eu gosto muito é ter para dar. Diga assim comigo, ter para dar. Quando você retém aquilo que você tem, você perde. Mas quando você semeia, quando você dá aquilo que você tem, queridos, é um efeito multiplicador. Volta para você, é o princípio da semeadura. Então Isaac está entendendo aqui, Deus nos abriu espaço na terra, nós prosperaremos na terra. O Isaac está dizendo assim, eu tenho agora para dar, eu tenho dar para quem quiser, água para quem quiser. Queridos, e toda a igreja que está cheia do Espírito Santo, uma das evidências de avivamento é isso, é dar, é compartilhar Jesus, é compartilhar o Evangelho, é falar do amor de Deus, é ir às ruas, é incomodar as pessoas com o incômodo santo, falando de Jesus, manifestando Jesus, Jesus sendo conhecido através do nosso falar, do nosso andar. O Isaac entendeu que ele não podia reter aquilo que Deus o estava dando, por isso ele entende, essa frutificação tem um propósito. Querido, essa presença de Deus que você recebe, não é para que você tenha apenas um arrepio, é para que Cristo flua do seu interior, como rios de águas vivas, como rios de águas vivas do seu interior. Quem é que sente que está fluindo nessa direção? Os poços da minha vida estão desobstruídos, eu estou bebendo do Senhor, eu estou vivendo um avivamento pessoal. Quem aqui está vivendo experiências assim? Quem aqui vive uma vida de oração plena, que sente que está cumprindo o seu propósito, alcançando os perdidos, trazendo o céu para a terra? Se de repente, querido, você não está vivendo isso, sente que o seu coração está frio, está vazio, está distante do Senhor, é tempo de voltar, é tempo de buscar a face do Senhor, e eu quero te convidar para essa vida. Vamos recordar comigo as 3 coisas, do porquê nós devemos ansiar por um avivamento. Me ajude, diga assim comigo. Para desentulhar os poços. Em segundo lugar, conhecermos o Senhor. E em terceiro lugar, para anunciarmos Jesus. Queria que